Muito bem. Queridos, então, nós estamos no capítulo 12 de Lucas, né? Ontem eu falei que Lucas devia ter uns 18 capítulos, né? Mas eu me confundi, viu, Cris? Ele tem 24, tá? Mas mesmo assim, a gente, aí mais aí uma semaninha e meia, 2 semanas no máximo, a gente conclui, né? E você vai poder dizer assim, puxa, né? Estudei o evangelho inteiro, né? Com os pastores. José Antônio Rocha, Deus abençoe, um bom dia, né? Então, queridos, vamos lá. Então, hoje então nós vamos falar sobre Lucas capítulo 12, né? Dr. Lucas escreve, lembrando que ele escreveu a Teófilo, né? Ele fala excelentíssimo Teófilo, então aquele homem de destaque, né, no governo romano. Não se sabe exatamente se ele era um romano, se era um grego exatamente, mas enfim, era alguém que tinha um destaque, né, no governo romano. E então ele vem detalhando os evangelhos, e agora nós estamos no capítulo 12, onde nós vamos falar acerca de algumas motivações e advertências que o Senhor tem para compartilhar conosco, ok? Então acompanhe conosco aí, você com a sua Bíblia, né? Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 12 e vamos lá então, tá? Vamos lá. Nesse meio tempo, tendo se juntado uma multidão de milhares de pessoas, ao ponto de atropelarem umas às outras, Jesus começou a falar primeiramente aos seus discípulos, dizendo: Tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. O que vocês disseram nas trevas será ouvido à luz do dia, e o que vocês sussurraram aos ouvidos dentro de casa será proclamado nos telhados. Eu digo a vocês, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer, mas eu mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar o corpo tem poder para lançar no inferno. Sim, eu digo a vocês, esse vocês devem temer. Não se vende 5 pardais por 2 moedinhas? Contudo, nenhum deles é esquecido por Deus. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Eu digo a vocês, quem me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vocês forem levados às sinagogas e diante dos governantes das autoridades, não se preocupem com a forma pela qual se defenderão ou com o que dirão, pois naquela hora o Espírito Santo ensinará o que deverão dizer. Ok. Queridos, então nós iniciamos, né, o capítulo 12, né, com um cenário sendo pintado para nós, né, por isso que ele fala assim, nesse meio tempo, tendo se juntado uma multidão de milhares, que isso quer dizer que era mais do que centenas, milhares de pessoas, ao ponto, olha só, de atropelarem umas às outras, queridos. Olha que loucura que devia estar isso aqui, de atropelar. Jesus começou a falar primeiramente aos seus discípulos. Então aqui, querido, eu quero fazer uma observância. Jesus era um homem focado. Gente, tinha milhares de pessoas clamando por Yeshua, Sim. precisando de uma cura, precisando de um milagre, precisando... Mas o texto diz, né, em que vez de ele atender aquelas milhares de pessoas, primeiro, olha só, primeiro ele falou aos seus discípulos, tá? Por quê? Ele é focado, ele está instruindo os seus discípulos que ficariam depois, né, e iriam pregar o evangelho, tá? Não quer dizer que ele não amasse os milhares, a multidão, né, e que não fosse atender a multidão logo após, mas observe que homem focado, né, o foco dele era naqueles 12. Daí ele começa a ensinar o quê? Ele está lá, entre aspas, tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. No capítulo anterior ele já falava, né, de você estar com os pés, né, sobre, né, tumbas, né, embaixo, né, tem um monte de mortos e você está andando sobre as tumbas, ou seja, como aqueles jardins hoje, como aqueles cemitérios hoje, que é aquele gramadão, né? Você olha e fala, nossa, parece que eu estou num parque, parece que eu estou num campo de futebol, parece que eu estou num grande jardim. Só a gente não pode esquecer que embaixo, né, está cheio de mortos, cheio de corpos, de podridão. Então aqui ele faz a menção que a hipocrisia dos fariseus. Os fariseus eram os religiosos. Fala, cuidado com essa aparência externa, cuidado com essa cara de santarrão, porque o que importa é o que está lá dentro, é o coração. E às vezes dentro do coração, né, não tem obras que aprovem,
tá? Daí ele fala, né, que o que está encoberto vai ser descoberto, não tem como, né? As trevas não conseguem, né, se esconder da luz, tá? E o versículo número 4, ele fala assim: eu digo a vocês, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo, depois nada mais podem fazer. Observe que Jesus está falando com quem? Com os discípulos. Ele está falando, meus irmãos, não tenha medo de morrer. Não tenha medo de que mata o corpo. Não tenha medo de Covid que mata o corpo. Você tem que ter medo, né, daquele que pode lançar a tua alma para o inferno. Isso que você tem que ter medo. Tem gente, irmãos, trocando valores, trocando fé, trocando religião, trocando em nome do medo, né? De medo de uma Covid, né? Briga com as pessoas, né? Recrimina, porque você não fica em casa, porque você sai de casa, né? É interessante, quando a gente via isso, né, amor? Uma pessoa que não sai de casa para nada, a não ser para ir trabalhar, né? Quer dizer, olha só, para ir trabalhar, ou seja, para ganhar dinheiro, seu sustento, ela sai. Para ir no mercado e na farmácia também. Qualquer outra coisa não sai. Gente, que hipocrisia é essa? Mas diz que na igreja não vai. Que hipocrisia enquanto não é essa? passar tudo isso. Tipo, vai na farmácia, porque tá indo, falaram lá que estão indo tem em farmácia. Medo de morrer. Por quê? Porque tem medo de morrer. Estão mas indo não no tem mercado. medo que tá perdendo a sua alma. Né? Porque assim, vai ficando fraco. Vai ficando que na fraco. igreja não. Na igreja não vai. Espiritualmente. Então, queridos... porque na igreja pega, né, gente? O verso 5 fala assim: mas eu mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar o corpo tem poder para lançar no inferno. Sim, eu digo a vocês, a esse devem temer. Queridos, então, é momento de reflexão, é momento de a gente avaliar as coisas, é momento de a gente rever valores, rever princípios, a agenda. Queridos, nós temos agenda para tudo. Nós temos agenda para tomar café da manhã, para almoçar, para jantar, para tomar banho, para escovar o dente, para ir trabalhar, para ir estudar, para assistir uma live como essa. Mas aonde na nossa agenda está o nosso tempo para Ele, para Deus? Ou é só quando me sobra um tempo ou quando eu tenho um problema que eu vou buscá-lo? Queridos, muito importante. Observe que a pontuação é cuidado com a hipocrisia, né? Com justamente esse fermento dos fariseus, né? Que isso destrói. Cuidado para que a gente não seja enganado, tá bom? Que fique aqui essa reflexão, essa breve reflexão para nós. E no versículo, eu ressalto aqui também, tá? O versículo 12, que diz assim: pois naquela hora o Espírito Santo ensinará o que vocês devem dizer. Significa o seguinte: se houver uma perseguição, se houver, né, é passível, né? Não podemos esquecer que crentes morreram nas arenas, crentes, os apóstolos foram crucificados, cabelo para baixo, degolados. Então, assim, as perseguições sempre existiram e vão continuar existindo. Isso se chama tribulação que o crente passa. Tá, mas ele diz assim, quando vocês forem levados, né, mediante as autoridades, não se preocupem, tá? Porque o Espírito Santo ensinará a vocês o que vocês devem dizer. Então, isso ensina a obra do Espírito Santo, né? Entre muitas funções que o Espírito Santo tem, ele tem essa de nos ensinar o que dizer. Eu acho que é isso muito importante. Então, peça a você, o Espírito Santo, que te ensina o que falar, seja diante de quem for, autoridade, governante, o Espírito Santo vai te ensinar o que você deve dizer. Vai ser tremendo. E agora, então, ele começa a contar uma história, né? E observe muito os detalhes dessa história. Fala de um homem rico, mas insensato. Dá uma olhadinha. Alguém da multidão lhe disse: mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus: homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Queridos, observe que Jesus está preocupado com a vida das pessoas. Ele está preocupado.
né? Ele fala lá em cima da hipocrisia. Agora então começa que alguém no meio da multidão disse: mestre, diz ao meu irmão que divida a herança comigo. Agora, eu quero só chamar a sua atenção o seguinte, irmãos. Quando alguém chega, né, para Deus e fala pai, quem é essa pessoa? Um filho. Se alguém chega, meu pastor, é uma ovelha. Esse homem chegou e falou assim: mestre, em tese era o quê? Não era um discípulo, porque, né, não parece ser um discípulo, mas parece ser um de aqueles que estavam próximos para aprender. Mestre, quem é o mestre? É o professor, é o ensinador. Quem fala mestre é porque eu sou alguém que quero aprender. Exatamente. Então, assim, e o que ele quer aprender? Veja bem, a tônica do assunto dele, ele fala assim: peça que o meu irmão divida a herança comigo. O que ele está querendo aprender? Não é uma pergunta que se está se falando de dúvida para o mestre. Não é, observe o tipo da pergunta, que na verdade o quê? Esse homem não está tentando aprender alguma coisa. Ele está tentando o quê? Ele quer um favor. Ele quer usar da autoridade de Jesus para Jesus conceder a ele um favor. Jesus é isso. Persuadir hoje, ali, né? Muitas pessoas estão na igreja, pastora, vão lá não para saber o conselho de Deus. Você veja que ele não perguntou, mestre, né, como eu devo proceder com o meu irmão que não quer dividir comigo? Pede para ele. Não, ele não pediu um conselho, queridos, ele não pediu ajuda, ele pediu um ensinamento, ele pediu o quê? Ele pediu que Jesus decidisse. Por isso que Jesus responde, olha a resposta de Jesus. Ele fala assim, respondeu Jesus: homem, quem me designou juiz e árbitro entre vocês? Tipo assim, por que você me toma com isso? Eu não estou aqui para julgar as coisas de você. Eu estou aqui para ensinar. E você acabou de me chamar de mestre. Inclusive, eu olhei para você porque eu achei que você queria aprender alguma coisa. É como a gente, irmãos. Às vezes a gente se prepara, ora, busca de Deus, estuda, para ir na igreja esperando que pessoas queiram aprender. E a última coisa que as pessoas querem é aprender alguma coisa. Elas não querem conselho. Elas querem favor, só favor. Elas querem o favor. Elas querem que se decida por ela. É aquela mulher... Chega, pastor, para você, pastora, eu estou com um problema com meu marido, pastora, o que eu faço? Separo ou não separo? Ela não perguntou para você assim, o que ela pode fazer para melhorar como esposa. Ela não quer um conselho, ela quer que você decida por ela. Exatamente. Né? Tem gente que chega... O que ela quer fazer, eu vim aqui para o senhor dar um jeito no meu marido. Isso, bem isso. Né? Eu vim aqui para dar um jeito no meu marido. Eu falei assim, mas não para ser mudado. Né? Eu tenho que falar assim, mulher, eu tenho que dar um jeito em você, você tem que aprender. Né? Marido, eu tenho que dar um jeito em você tem que aprender como lidar com sua esposa, como lidar com seu esposo. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo a cegueira espiritual? E é isso que Jesus fala da hipocrisia, amor. Porque as pessoas não querem aprender com Jesus. Elas querem favor de Jesus. Querem favor de Jesus. Entendeu? E não é essa a tônica da salvação, queridos. A tônica da salvação, o favor, ele já nos fez na cruz. Né, em perdoar nossos pecados, e quem entender isso e caminhar né, segundo a palavra de Deus vai receber esse benefício. Agora, o Espírito Santo está aqui para nos ensinar, não para decidir as coisas para nós. Né? Eu achei muito interessante isso aqui, que valeu a pena a gente pontuar isso. E mesmo assim, Jesus ensina ali no versículo 15, né? Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Fala da história que ele juntou, e lá no finalzinho, se você for ver, o 20, contudo Deus lhe disse, insensato, esta mesma noite a sua vida será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou, porque ele juntou tanta coisa, né? Criou lá armazém, celeiro, juntou tanta coisa, e não vai desfrutar. Então, minha dica para você é assim, o mesmo Espírito Santo que te ensina aquilo que você deve falar no momento certo, na hora certa, também é o Espírito Santo que vai te ajudar a investir, a controlar suas finanças e ao que fazer com ela. Pergunta para o Espírito Santo, o que eu devo fazer? Como devo fazer? E talvez você esteja perguntando, pastor, mas é pecado ser rico? É pecado ser dinheiro? Não. Olha só o que Jesus fala. Lê para mim aqui, pastora Vermelha. Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. O problema não é guardar riqueza. O problema é você não ser rico para com Deus. Para com Deus. Ser rico para com Deus é usar a sua riqueza para o reino. Usar a sua riqueza para o reino, é isso que eu ia dizer. Porque o que é ser rico para com Deus? Com certeza você vai encontrar ser generoso, né? Você assistir ao seu próximo. Se você faz parte de uma igreja, ajudar a sua igreja a proclamar o reino. É isso que o rico deve fazer. Gente, a gente vivenciou uma situação... Porque se Deus te deu esse suprimento, é para uma finalidade. Não é só para si. É para ser Teve uma situação que a gente participou, vivenciou, irmãos, onde um casal se casou, né? A moça, ela tinha o veículo que o seu pai
tinha dado a ela, ou emprestado ela para ela se utilizar. E quando casou, tirou o veículo dela, né? E deixou ela a pé e o marido a pé. E daí você fica pensando, meu Deus, né? Se Deus deu condição para nós, irmãos, poder abençoar um filho, né? Dar uma casa, dar uma... Eu sei que o nosso discurso é o seguinte, mas se eu dou de graça, eles não aprendem a ter. Você acha que eles não vão ter outra oportunidade em outras áreas de aprender? Se eu posso fazer o bem, queridos, eu opto em fazer o pior. É umas coisas assim que não dá para entender. Me faz questionar que tipo de pai é esse. Não dá para entender que pai... o Senhor falou assim, ó, que filho que pedindo pão, o pai vai dar uma pedra, né? Vai dar um escorpião. Seria diferente, né? O filho está casando, começando a vida. Se a pessoa tem condição, eu vou dar um carro para vocês poderem se locomover melhor, né? Para vocês poderem usar. Não, tirou. Né? Então, tirou observe que assim, sempre as desculpas é o seguinte, mas se eu dou, não dá valor. Né? Mas, querido, você não está dando nada, você está ajudando a melhorar um pouquinho a condição daquela pessoa. Quantos desafios vão ter pela frente? Muitos. Quantos empregos, desempregos, família, filho. Para pensar. Quer dizer, você pode tornar um pouquinho mais leve. A vida da outra pessoa torna difícil. Agora, qual que é o problema, irmãos? Não é o que a pessoa está tentando ensinar, às vezes é a ganância da pessoa em não abrir a mão, em não dividir, em não compartilhar o que tem. Então é isso que Jesus falou, que quem de vocês, por mais que se preocupe, né, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida. Queridos, a gente não pode olhar desta forma gananciosa, né? Mas vamos lá, vamos seguir aqui, a gente vai ver mais algumas recomendações acerca dessas preocupações da vida. 22. Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou, portanto eu digo a vocês, não se preocupem com sua própria vida quanto ao que comer, nem com seu próprio corpo quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida e o corpo mais do que as roupas. Observe os corvos, não semeiam, nem colhem, não têm armazéns nem celeiros, contudo, Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Observe como crescem os lírios. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo a vocês que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Não busquem ansiosamente o que comer ou beber, não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas serão acrescentadas a vocês. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar o reino a vocês. Vendam o que têm e deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro nos céus que não se acabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. E a pergunta que você tem que fazer para esse trecho é o seguinte: a quem Jesus se dirigiu? Ele se dirige primeiro, ele continua focando os discípulos, tá? Porque os discípulos estavam ali para aprender, eles não estavam ali para receber alguma coisa em troca, eles estavam para receber ensino e não coisas, né? Então Jesus acrescentou: portanto, eu digo a vocês, não se preocupem com a sua própria vida, quanto que comer, nem o próprio corpo, quanto que vestir. E ele começa a discorrer que as coisas que Deus cria, Deus sustenta. Se Deus criou a mim e a você, Ele vai sustentar. Ele dá o exemplo dos lírios do campo, dá o exemplo, né, dos pássaros, dos corvos, né, que não semeiam. Ou seja, o que é semeia? Não trabalha e nem colhe. Não estamos aqui fazendo uma apologia a não trabalhar, por favor, não é isso. Mas assim, ele está falando assim, você faz a sua parte, né? Que eu faço a minha parte. A sua parte é ouvir a minha voz, obedecer. Se Deus fala assim, vá trabalhar 10 horas por dia, trabalhe 10 horas por dia. Mas não por aquilo que o trabalho promove para vocês, sim por obediência a Deus.
Entenda isso, porque Deus entende que lá você está sendo um ponto de luz, de verdade, um ponto de perfeição de Deus, fazendo bem feito o seu trabalho. Observe que há muitas coisas que as pessoas podem enxergar Cristo através daquilo que você faz, e isso é o foco daquilo que a gente faz, não ganhar dinheiro, porque ele fala assim, desculpe, que nem Salomão com toda a sua glória se vestiu como um dos lírios do campo, ou seja, né, se dinheiro fosse o fim, né, por que Salomão não conseguiu se vestir como um lírio? Tá? Uma coisa que a gente sempre comenta, queridos, a gente fala, você já percebeu como os cachorros, há muitos cachorros às vezes nas ruas, alguns países nem tanto, né? Mas aqui no Brasil tem muitos cachorros na rua, e é impressionante como todos eles estão gordinhos, né? Dificilmente você vê um cachorro magro se estiver doente, porque eles... Agora, quem sustenta esses animais? Quem sustenta os passarinhos, queridos? Quem sustenta as aves que estão no céu, os peixes do mar? Quem que sustenta? Você vê alguns deles batendo cartão lá, o peixe do mar, eu tenho que trabalhar porque senão eu não como. Não, a função deles é nadar. É nadar, é estar no mar nadando, no ambiente deles nadando. A nossa função era estar se relacionando com pessoas, né? E Deus ia abrindo portas, trazendo... Outra coisa que a gente aprende muito é com os moradores de rua, querido. Nós temos um trabalho, né? Nós temos uma clínica, uma casa de recuperação, onde a gente leva as pessoas que têm problema com drogas. E há muitas pessoas que estão no ambiente de rua, tá? E se pensa que elas querem sair do ambiente de rua, né? Às vezes a gente fala assim, porque nós temos que levar comida para o pobre, a gente corre lá debaixo da ponte e levar comida. Ele até come, irmãos, come porque, afinal de contas, né, Deus está mandando, ele come, mas você acha que eles passam fome? Eles comem melhor do que eu e você, porque eles decidem no dia o que eles querem comer. Exatamente. Eu aprendi isso com eles. Eles disseram, pastor, o dia que nós queremos comer peixe ou camarão, bem assim, camarão, nós vamos num restaurante de camarão, pedimos para varrer o pátio e eles nos dão camarão, né? Quando a gente quer comer churrasco, a gente vai lá na churrascaria, pede, eles nos dão churrasco. Quer dizer, é assim a vida de quem está na rua. E quem que cuida dessas pessoas é Deus, tá? Então, assim, não estamos aqui, volto a dizer, fazendo uma apologia a você ficar na rua. Não, só mostrando o seguinte, às vezes nós usamos como desculpa para não estar com Deus, as nossas muitas atividades, muitas contas, muitos compromissos, tá? Sendo que é Deus que cuida de cada um de nós. Por isso que ele fala, versos 31, busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas serão acrescentadas a você. Quando você uma busca, fórmula simples, né? Muito você simples. busca primeiro o reino e tudo vai ser acrescentado automaticamente. Muito melhor do que você imagina e espera. E uma observância que a Bíblia fala assim, pois aonde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Qual que é a preocupação de Jesus aqui para com os seus discípulos? Que coloca o coração nos tesouros humanos, nos valores humanos. Não estou dizendo que não seja bom, irmãos. Viajar de avião, viagens internacionais, tudo isso é maravilhoso. Eu adoro isso, eu amo isso. Bons carros, boa casa, mas não podemos colocar o nosso coração nisso. Se tivermos que abrir mão de tudo por Ele, temos que abrir mão de tudo por Ele. Essa é a tônica deste trecho aqui. Isso é tremendo, né? Agora ele vai falar um pouquinho sobre a importância de servi-lo, né? Estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias, como aqueles que esperam seu senhor voltar de um banquete de casamento, para que quando ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Felizes os servos cujo senhor os encontrar vigiando quando voltar. Eu afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se reclinem à mesa e virá servi-los, mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada. Felizes os servos, vamos virar aqui, que o Senhor encontrar preparados. Entendo, porém, isto: se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não o esperam. Pedro perguntou, Senhor, estás contando esta parábola para nós ou para todos? O Senhor respondeu, quem é, pois, o administrador fiel e sensato, a quem seu Senhor encarrega dos seus servos para lhes dar sua porção de alimento no tempo devido? Feliz o servo a quem o seu Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo diga a si mesmo, meu senhor se demora a voltar, e então comece a bater nos servos e nas servas, a comer, a beber e a embriagar-se. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera e numa hora que não sabe,
e o punirá severamente, e lhe dará um lugar com os infiéis. Aquele servo que conhece a vontade de seu senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele que não a conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Queridos, aqui então vem uma advertência, uma exortação, né, da parte do Senhor. Ele cita nessa história, né, como aqueles que esperam seu Senhor voltar de um banquete de casamento, para que quando ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente, tá? Na importância de nós estarmos servindo a ele, né? Aguardando, né? Quem que nós estamos aguardando? Nós estamos aguardando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora observe o verso 37, fala assim, felizes os servos. Se está chamando de servos, é porque alguém que serve, né? Que você não estaria chamando de servo, né? Felizes os servos cujo Senhor o encontrar vigiando, atento, né? Preocupado não com as coisas dessa vida, mas quando, né, se o Senhor está voltando ou não, né? Quando voltar. Eu afirmo que ele se vestirá para servir, tá? Fará que se reclinem à mesa e virá a servi-los. Mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada, ou seja, não importa horário, nem dia, nem ano, né? Felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. E a chave aqui é o seguinte, nós precisamos ser servos e estar preparados, né, para encontrar com o nosso Senhor, né, que vai voltar, né, uma hora ou outra vai voltar. O versos 40 fala, estejam também vocês preparados, de novo a palavra preparado, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não esperam. Aqui, então ele é claro acerca do que ele está falando, da volta de Jesus. Tá? Então, e precisamos estar o quê? Preparados. Tá? Preparados, irmãos, não é só pronto. Tá? Pronto, você põe uma roupa, está pronto. Preparado é você estar pronto para tudo. Né? Preparado para qualquer coisa. Antes, no meio e depois. Tá? E o versos 43 fala, feliz o servo a quem o seu Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Ou seja, vigilante e preparado. Precisamos estar vigilantes e preparados. Versos 46, o Senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera, aquele que não está preparado, né? Numa hora em que não sabe, e o punirá severamente, porque não estava vigilante, não estava... Tá? E qual vai ser essa punição, queridos? Olha só, ele dará um lugar com os ímpios, com os infiéis. Que lugar que os infiéis está preparado para os infiéis, irmãos? Para o inferno. Está dizendo assim, se você não estiver vigilante e preparado, você pode ficar e ir para o inferno, né? Porque você não ouviu a minha voz, você não aprendeu de mim, você ficou esperando coisas, em vez de você ficar promovendo coisas para ele. Olha só a diferença, irmãos, você ficar esperando coisas dele ou promovendo coisas a ele. Você acha que Deus dá matéria-prima para quem? Para quem está produzindo, né? Ou para quem está esperando o produto acabado? Deus não dá matéria-prima para quem está esperando o produto acabado, queridos. Não espere receber matéria-prima de Deus se você está esperando o produto acabado. Não, ele vai te dar matéria-prima, ele vai te dar dinheiro, ele vai te dar condições, ele vai te dar tudo que você necessita para poder produzir, né, para outras pessoas. Creia nisso, tá bom? Eu acho que o 47 diz algo muito importante, porque ele diz, aquele servo que conhece a vontade do seu Senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites, gente. Então nós sabemos aquilo que o Senhor espera de nós, qual é a conduta que ele espera de nós, e se você não sabe, você tem a palavra do Senhor para procurar. Então ele diz, aquele que conhece a vontade de Deus e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, vai receber muitos açoites. Agora, indo em mais um trechinho, né? Jesus, ele diz para que ele veio. Preste muita atenção, Jesus dizendo, olha, eu vim na terra para isso. Muita atenção. Vim trazer fogo à terra. E como gostaria que já estivesse aceso. Mas tenho que passar por um batismo e como estou angustiado até que ele se realize. Vocês pensam que vim trazer paz à terra? Não. Eu digo a vocês, ao contrário, eu vim trazer divisão. De agora em diante haverá 5 numa família, divididos uns contra os outros, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho e filho contra pai, mãe contra filha e filha contra mãe.
sogra contra nora e nora contra sogra. E aqui você olha aqui e fala, meu Deus, mas que Não, mas Jesus é de foi, paz. Jesus foi terrível. Jesus foi terrível. Você tem certeza que você quer esse Jesus ainda? Esses dias eu falei numa pregação minha, eu falei, gente, Jesus é terrível, né? Algumas pessoas ficaram escandalizadas. Terrível, tremendo. Veja se ele não é nossa. terrível, irmão. Ele está falando assim, vocês estão enganados. Né? Porque o fogo vai vir para transformar toda a terra. Exatamente. E ele fala assim, eu O fogo queria que é já tivesse aceso. purificador. Eu vim para trazer esse fogo. Eu queria que tivesse aceso, ou seja, ainda não está. Né? Tá? Daí ele fala assim, mas tenho que passar por um batismo. E a gente sabe que o batismo que ele falava era o batismo da cruz, né? Da sua morte e ressurreição, né? Do seu sofrimento. Tá? E como eu estou angustiado, você vê um Jesus aqui com dor, com angústia, Exatamente. tá? Até que se realize. Tá? Daí ele fala, vocês pensam que eu venho trazer paz na terra? Não venho. E quando ele fala de divisão, ele não está falando de confusão, irmãos. Não é ele está isso, falando não. assim, eu venho para confrontar os seus pensamentos. Eu venho para que você mude a sua mente. Eu venho confrontar o que você pensa, o que você está aformatado, ou o que você está, né, costumeiramente pensando, porque isso está te levando ao inferno. Então, e vai acontecer o seguinte, que eu vou falar ao coração de algumas pessoas. Então vai ter problema numa casa, ele fala assim, entre parênteses, por quê? Porque uns vão entender, me ouvir, vão ficar desesperados, vão querer que os outros também... E daí os outros vão falar, não, cuida da sua vida que eu cuido da minha. Coisas desse tipo. Mas entenda o seguinte, que ele não está preocupado, mais preocupado em não trazer... mas veja, aquela família lá é linda, maravilhosa. Olha como eles são harmônicos. Olha como tudo se encaixa lá e está todo mundo indo para o inferno. Porque ninguém conhece a verdade. Aí vai e se converte em um crente. Já é meio expurgado da família, né? Meu Deus, né? O que fizeram com esse menino, né? Ele foi lá no retiro e voltou convertido e agora quer, né? E já meio exclui o menino, né? Como eu conheço pessoas que chegaram, né? E falaram para sua mãe, para o seu pai, para sua família, aceitei Jesus, tal. Você quer ficar com o seu Jesus? Fica com o seu Jesus para aí, deixa eu com a minha santa aqui, deixa eu comer com as coisas para cá, né? E já tá com que já dividiu. Só que entenda uma coisa, é uma divisão primária que faz com que as pessoas parem e pensem. E daí o amor sempre vai prevalecer no final. Tá? E junto com o amor, a conversão daqueles que estavam cegos. E precisou de alguém para tirar, né, a viseira. Tá? E agora, irmãos, começar a falar dos sinais do fim dos tempos. Preste muita atenção. Dizia ele à multidão, quando vocês veem uma nuvem se levantando no ocidente, logo dizem, vai chover, e assim acontece. E quando sopra o vento sul, vocês dizem, vai fazer calor, e assim ocorre. Hipócritas, vocês sabem interpretar o aspecto da terra e do céu, como não sabem interpretar o tempo presente? Por que vocês não julgam por si mesmos o que é justo? Quando algum de vocês estiver indo com seu adversário para o magistrado, faça tudo para se reconciliar com ele no caminho, para que ele não o arraste ao juiz. O juiz o entregue ao oficial de justiça e o oficial de justiça o jogue na prisão. Eu digo que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Queridos, observe que aqui ele fala sobre percepção, né? Percepção dos dias, tá? E é muito importante... Mais ou menos assim, né? Se você der uma olhadinha pela janela da sua casa, você mais ou menos sabe dizer... se está para chover, se não vai chover, porque nós percebemos. Vai fazer frio, não. Se vai fazer o frio, hoje está ventando. Nós temos essa percepção. E por que então não temos essa percepção que o Filho do Homem está voltando? Segundo o texto, ele diz que nós deveríamos ter essa percepção. Mas observe que o verso 57, parece que até ele muda de assunto. Muda de assunto. Porque ele fala assim, por que vocês não julgam por si mesmo o que é justo? E a tônica aqui fala sobre justiça. Porque ele é o Senhor da justiça. E ele quer promover, ele fala assim, por que vocês não julgam vocês mesmos o que é justo? E dá um exemplo, se você está indo para o juiz por causa de uma demanda, tenta resolver isso no caminho. Resolve antes. Porque se você chegar lá, você vai cair na mão do juiz, o juiz vai te condenar, você vai para a prisão e não sai da prisão sem pagar a última. Ou seja, tá? Ele está falando por que ele está falando que o juiz vai mandar para a prisão? Porque o juiz é injusto? Não, o juiz vai fazer justiça. E ele está dizendo assim, você porque é a função do juiz. Tem chance de se arrepender. Você tem chance de se arrepender. No meio do caminho você tem chance de voltar atrás e não ir lá para ser condenado. Mesmo interessante é o seguinte, porque se você tem que ficar preso até pagar o último centavo, quer dizer que você deve. Ele está dizendo assim, você que deve, se você quiser pagar o preço, o preço vai ser alto. Mas se você se arrepender daquilo que você deve, no meio do caminho, e quem é o caminho? Jesus.
tá? Ele é o justo juiz. Você- O que ele está dizendo aqui é acerte suas contas antes. Você será salvo. Você não precisa chegar diante do juiz para ser condenado, né? Mas acerte tudo isso antes. Ele diz assim, perceba os tempos, e aqui nós como pastores estamos dizendo para vocês, olha, Jesus está às portas. Ele está vindo buscar a sua igreja e nós louvamos a Deus por isso, porque é isso que nós aguardamos e esperamos. Mas, se é tempo de percepção disso, então ajuste a sua vida, conserte a sua vida, se arrependa, que haja arrependimento e busca o Senhor como você nunca buscou antes. E queridos, Jesus fala assim que ele se ele não abreviar os tempos, Ninguém até os seus suportaria. eleitos não suportariam o quê? A tribulação. Significa o quê? Que Jesus vai vir buscar a sua igreja mediante a momentos de muitas tribulações, onde muitas pessoas vão negar a sua fé. Por quê? Porque não conhecem a essência da palavra de Deus e o que devemos nos posicionar. Então, queridos, que você possa buscar mais do conhecimento da palavra de Deus, esteja conosco, buscando mais todos os dias, que nós estamos aqui para poder ensinar vocês também, Sim. tá bom? Então fica aqui por